General alemão adverte para erro fatal que a OTAN fará-se guerra por procuração na Ucrânia e continuar. As forças que nos países ocidentais estão por trás do prolongamento da crise ucraniana estão fatalmente equivocadas em sua suposição de que Kiev poderia se beneficiar de alguma maneira por a crise com a Rússia arrastada por mais tempo, alertou o general alemão Harald Kujat, ex-presidente do Comitê Militar da OTAN. Seria um erro fatal acreditar que as perspectivas da Ucrânia melhorarão quanto mais a guerra continuar. Pelo contrário, as consequências catastróficas deste erro só podem ser evitadas se for possível impedir uma derrota militar através de uma cessação antecipada das hostilidades e início das negociações de paz entre os dois países beligerantes, disse Kujat em entrevista à revista alemã Overton Magazine. A situação militar tornou-se muito crítica para a Ucrânia após o fracasso da ofensiva no ano passado e está se tornando mais difícil. A cada dia que passa, as Forças Armadas ucranianas perderam a capacidade de realizar operações ofensivas e, por conselho dos americanos, estão tentando reduzir suas altas perdas em pessoal por meio da defesa estratégica e mantendo o território que ainda controlam, explicou o general. Ao mesmo tempo, o general alemão observou que Kiev está agora em uma posição extremamente vulnerável em áreas cruciais para uma defesa estratégica bem-sucedida. Falta de defesa aérea suficiente e munição para artilharia, sofrendo um grande déficit de soldados treinados, com essas deficiências reforçando umas às outras em seus efeitos negativos. Por mais amargo que seja admitir, apesar do amplo apoio financeiro e material que recebeu dos Estados Unidos da Europa, a Ucrânia não conseguiu transformar a situação estratégica em seu favor. Pelo contrário, no ano passado, 12 brigados ucranianos foram treinados por países da OTAN e equipados com armamento moderno para romper as defesas russas em uma grande ofensiva que começou com altas expectativas. A ofensiva falhou com grandes perdas, lembrou Kujat. A crise ucraniana poderia ter sido totalmente evitada se os Estados Unidos e a OTAN estivessem dispostos a negociar seriamente os projetos de tratados de segurança russos propostos por Moscou no final de 2021. Lembrou o general, acrescentando que outra oportunidade para acabar com o conflito através de negociações em Belarus e na Turquia em março de 2022 foi jogado por água abaixo pelo Ocidente. Ex-funcionário da NSA pega 22 anos de prisão por suposta tentativa de enviar informações à Rússia. Jare Sebastian Dalk, ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional, NSA, de 32 anos, foi condenado por um tribunal dos Estados Unidos a quase 22 anos de prisão por suposta tentativa de transferir informações confidenciais para a Rússia. As informações foram divulgadas à imprensa na segunda-feira, 29 de 4 de 2024, por meio de um comunicado feito pelo Departamento de Justiça americano. Segundo o documento, ele era da cidade de Colorado Springs e foi condenado a 262 meses de prisão por tentativa de espionagem em conexão com seus esforços para transmitir informações confidenciais da Defesa Nacional a um agente da Federação da Rússia. Em outubro de 2023, ele se declarou culpado de 6 acusações de tentativa de transmissão de informações confidenciais a um agente estrangeiro. Dalke trabalhou para a NSA como design de segurança de sistemas de informação entre junho e julho de 2022. De acordo com o comunicado, entre agosto e setembro de 2022, ele usou trechos de 3 documentos confidenciais para uma pessoa. Ele usou trechos de 3 documentos confidenciais para uma pessoa que ele acreditava ser um agente russo, conforme as investigações. No entanto, a pessoa era um agente disfarçado do Departamento Federal de Investigação. A Polícia Federal estadunidense, Dalke, solicitou $85 mil por mais informações que poderiam ser valiosas para a Rússia, declarou a Justiça americana. O FBI prendeu Dalke depois de ele transferir informações ultra-secretas como parte da operação policial. Até o momento, o governo da Rússia não comentou o caso. Especialista. Estados Unidos perderam influência em África, enquanto Níger e Chad exigem retirada de suas forças. Os Estados Unidos estão rapidamente perdendo influência em toda a África e sua presença militar no continente está diminuindo após os anúncios das retiradas de tropas do Níger e do Chad, que poderiam servir como catalisador para outros países seguirem um exemplo.
Os Estados Unidos começaram a retirar suas tropas do Chad e do Níger, depois de que os dois países africanos exigiram que as forças dos Estados Unidos saíssem. Há cerca de 1.100 militares dos Estados Unidos no Níger e cerca de 100 no Chad. Estes desenvolvimentos não foram eventos isolados, mas tiveram um significado profundo e mais amplo, que foi reconhecido em todo o continente de Tunde Osazoa, membro do Projeto de Direitos Humanos da Aliança Negra para a Paz. A retirada dos militares dos Estados Unidos do Níger e do Chad é um desenvolvimento imensamente significativo. Isso sinaliza uma mudança potencial na dinâmica em toda a África, particularmente no fortalecimento e atuação sobre o sentimento anti-imperialista existente, disse Osazoa. Esses últimos desenvolvimentos serviram para acelerar uma tendência já forte de erosão dos Estados Unidos em toda a África, como é exemplificado pelo declínio da presença dos Estados Unidos em todo o continente, disse ele. A formação da Aliança dos Estados do Sahel é um testemunho da ressonância desse sentimento da crescente assertividade das nações africanas em moldar seus próprios destinos, disse Osazoa. Osazoa acrescentou que era crucial reconhecer que os Estados Unidos, através de suas intervenções e ações, desempenharam um papel significativo no fomento da estabilidade na região. A AIA rejeita pedido da Nicarágua para impedir o envio de armas da Alemanha para Israel. A Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, decidiu rejeitar o processo da Nicarágua, que pedia a interrupção dos envios de armas da Alemanha para Israel. Com base nas informações e argumentos jurídicos apresentados pelas partes, o tribunal concluiu que, no momento, as circunstâncias não são tais que exijam o exercício do seu poder nos termos do artigo 41 do Estatuto, que indica medidas provisórias, declarou a decisão do tribunal. O mais alto tribunal das Nações Unidas argumentou que a Alemanha cumpre os regulamentos e indicou que houve um declínio significativo nos acordos do país europeu com Israel desde novembro. No entanto, o tribunal considerou que é especialmente importante lembrar que todos os Estados devem cumprir uma série de obrigações ao enviar armas a países que estejam envolvidos em um conflito. O Conselho de Justiça Internacional indicou que continua profundamente preocupado com as condições de vida dos palestinos. No dia 1º de março, a Nicarágua processou a Alemanha perante o Conselho, alegando que a decisão de Berlim de cortar a sua assistência à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio constitui o apoio ao genocídio de Israel no enclave palestino. Segundo o governo da Nicarágua, a Alemanha prestou apoio político, financeiro e militar a Israel, sabendo que seria usado para cometer graves violações de direito internacional. OTAN encara problemas de comunicação e compatibilidade de armas em exercício na Letônia, diz mídia. Lançados no início de 2024, os maiores exercícios militares da OTAN desde a Guerra Fria se estenderam pela Alemanha, Polônia e países bálticos, conduzidos sob o pretexto de repelir a agressão de Moscou contra aliados na vizinhança direta da Rússia. Eles foram criticados pelo Kremlin como prejudiciais para a segurança da Europa. Tropas da OTAN de 14 países realizaram exercícios contra invasores simulados na floresta, nos arredores da capital da Letônia, Riga, em massa e por molde Wall Street Journal. No entanto, o exercício maciço para repelir o inimigo fictício, o Causus, foi atormentado por barreiras linguísticas, problemas de comunicação e dificuldade de compatibilidade de armas da OTAN. É fácil de adivinhar que, implícito sob a nação invasora, foi a Rússia. Mesmo que nunca tenha sido mencionado abertamente, um batalhão liderado pelo tenente-coronel do exército letão, Gais Landotrovs, operou ao lado das tropas dos Estados Unidos durante o exercício. De acordo com um cenário simulado, as forças inimigas cruzaram a fronteira da Letônia com a Rússia e estavam se dirigindo para a capital. As forças inimigas identificaram marcas vermelhas de X em seus equipamentos. O mais importante é demonstrar a prontidão para agir rapidamente e se posicionar para defender as fronteiras da Letônia e da OTAN, disse o coronel do exército da Letônia, Oskarsis Kudlis. No entanto, as tropas tiveram que se comunicar em uma série de idiomas diferentes, em diferentes tipos de rádios, bem como coordenar sistemas de armas diferentes e práticas de campo de batalha, observou o jornal. As diferenças de linguagem, sistemas de comunicação e armamentos dentro da OTAN supostamente se tornaram um desafio, já que a preparação para a guerra de coalizão é mais uma vez a prioridade da OTAN. Os exercícios na Letônia estavam entre os vários realizados perto da fronteira da União Europeia com a Rússia, juntamente com exercícios na Polônia, Lituânia e Estônia. Itália e França visam guerra terrestre em novo acordo de parceria industrial. A Itália e a França
comprometeram-se a integrar mais estreitamente as suas empresas de guerra terrestre à medida que a primeira procura aderia ao tão aguardado programa de tanques franco-alemão. Uma carta de intenções assinada na segunda-feira na Córcega pelos ministros da Defesa da França e Itália apelava à criação de um centro industrial europeu que estabeleceria parceria com empresas dos dois países. É fundamental reunir as melhores tecnologias europeias e criar centros cada vez mais fortes, disse o ministro da Defesa italiano Guido Crosetto, que assinou a carta com o ministro das Forças Armadas francesas, Sébastien Lecornu. Crosetto disse que o sistema central é a única maneira de acompanhar a China. Divididos somos fracos, mas uma Europa unida pode ser forte graças ao seu patrimônio histórico e cultural e aos seus valores baseados em séculos de história e na extraordinária capacidade industrial e no know-how dos países, observou. O acordo nomeou o Main Ground Combat System, ou MGCS, como foco para o trabalho em equipe. Anos em obras, o programa franco-alemão de tanques MGCS deu um grande passo em frente em 26 de abril, quando os dois países assinaram um pacto de partilha de trabalho industrial, com a Alemanha a adjudicar contratos para a primeira fase da demonstração até o final deste ano. Procurando uma forma de entrar no programa, a Itália assinou anteriormente um plano de ação para uma ampla cooperação com a Alemanha em novembro, que mencionava a possibilidade de trabalhar em conjunto no projeto MGCS. Um amplo acordo de cooperação assinado em dezembro entre a empresa de defesa italiana Leonardo e a empresa europeia KNDS também citou a cooperação no MGCS. Esse acordo também tratou da compra de tanques Leopard pela Itália. KNDS é um consórcio formado pela alemã Krauss Maffei Wigner e pela francesa Nectar. A Itália considerou entrar no projeto do tanque MGCS há 2 anos, mas não houve abertura por parte da França ou da Alemanha, disse Alessandro Marroni, que lidera o programa de defesa do think tank italiano IAI. O novo acordo com a França reflete o acordo fechado com a Alemanha no ano passado, e ambos visam trazer a Itália para o MGCS, mas para conseguir um lugar na mesa para a Itália é necessário um acordo trilateral e não acordos bilaterais. O plano de ação italo-alemão também previa a cooperação num novo programa italiano de 5 mil milhões de euros, anteriormente conhecido como AICS e desde então rebatizado de A2CS, para construir até 1.000 veículos de combate e infantaria. Em fevereiro, o gabinete de compras da Itália pediu ao CEO, que envolve a Leonardo, fabricante local de veículos Iveco, para realizar um estudo de viabilidade para o novo veículo. O trabalho nessa plataforma está em andamento e o CEO deverá recrutar empresas parceiras para participar do estudo. Lituânia facilita burocracia para empresas de defesa que desejam se estabelecer. O governo lituano aprovou novos procedimentos destinados a reduzir os obstáculos administrativos para a defesa estrangeira, que pretende abrir instalações de produção no estado báltico. As medidas acompanham a onda de procura na Europa por tudo, desde projetos de artilharia sobre drones que não mostram sinais de diminuição no contexto de apoio à Ucrânia, a ânsia das nações em reabastecer os seus próprios arsenais. As autoridades de Vilnius ratificaram no início desse mês uma série de alterações que procuram causar um curto-circuito nos procedimentos e revisões propostas no interesse do tempo. A nova redação apresenta uma nova categoria de projetos e investimentos que considera os projetos industriais de grande escala no setor de defesa como atendendo à necessidade urgente de segurança nacional, disse Agner Hassiut, chefe de comunicações da Invest Lituânia, uma organização do Ministério da Economia do país. De acordo com as políticas mais recentes, esses projetos beneficiam de certas isenções de gestão que permitirão às empresas reduzir o tempo de configuração de suas instalações de 2 anos para 6 meses. Por exemplo, o pacote inclui a disposição segundo o qual os produtores europeus de defesa poderiam iniciar a construção de suas fábricas na Lituânia sem licença, necessitando de obter uma apenas da conclusão da construção. O aumento da capacidade de produção da indústria de defesa da Europa tem estado na vanguarda das prioridades da União Europeia e dos seus Estados-membros, desde que a Rússia lançou uma invasão em grande escala na Ucrânia. Embora as empresas tenham começado a construir novas fábricas, serão necessários anos até que produzam a quantidade de equipamentos que os líderes militares dizem ser necessário.
Os lobistas da indústria aproveitaram o que compartilharam. Estrangulamentos das licenças de construção nas revisões ambientais, por exemplo, que limitam um aumento mais abrangente da produção de defesa do bloco. Que limitaram um aumento mais abrangente da produção de defesa do bloco. Os obstáculos administrativos e comerciais impedem frequentemente a indústria de defesa europeia de aumentar rapidamente a sua produção. A burocracia pode afetar gravemente a capacidade da União Europeia de responder facilmente às crises e às mudanças na dinâmica geopolítica, disse um porta-voz da Associação das Indústrias Aeroespaciais de Defesa da Europa. De acordo com alguns responsáveis, lubrificar as rodas da burocracia é mais fácil para os países europeus mais pequenos, onde menos pessoas estão envolvidas em tais processos, como a Estônia. Temos um processo de tomar decisão política muito rápido, onde uma vez que o governo nos atribuiu os fundos, somos eficientes em colocar esse dinheiro nos mercados imediatamente, disse Tully Duneton, subsecretário de Política de Defesa da Estônia, num comunicado em entrevista no ano passado, considerando que, com alguns países muito menores, podemos ver que isso leva muito tempo e é bastante burocrático, com procedimentos complicados, acrescentou. Na Alemanha, a Associação da Indústria de Defesa, BDSV, apresentou a ideia de utilizar o processo acelerado para a construção de infraestruturas de gás natural liquefeito, construídas às pressas nas costas da Alemanha, no Mar do Norte, no Mar Báltico, depois de encerrar as costas alemãs no Mar do Norte, no Mar Báltico, gás russo, como modelo para a indústria de defesa. Um novo pacote legislativo promulgado especificamente para os projetos de GNL contornou certas estimativas de impacto ambiental e acompanhou o período de feedback do público, com base no argumento da urgência em complementar o cabaz energético da Alemanha. Mídia. Kiev cancela quase 300 mil pensões a ucranianos deslocados pelo conflito. Em dezembro, a vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk disse que a Ucrânia poderia encontrar dificuldades no cumprimento de suas obrigações sociais devido ao déficit orçamentário. O governo ucraniano cancelou o pagamento de quase 300 mil pensões a deslocados internos pelo conflito. A informação foi vinculada pelo portal Strana. Segundo a vice-ministra ucraniana Irina Vereshchuk, o cancelamento das pensões que são usadas para subsistência foi determinado a pedido dos parceiros ocidentais. Em dezembro do ano passado, Vereshchuk havia dito que, devido ao déficit orçamentário, o regime de Kiev poderia encontrar dificuldades no cumprimento de suas obrigações sociais e humanitárias. Ele ressaltou que os cidadãos ucranianos teriam de sobreviver a isso. Anteriormente, a deputada ucraniana Alexandra Ustinova afirmou que o buraco no orçamento do governo estava sendo preenchido com a ajuda do financiamento ocidental. Se a assistência dos Estados Unidos fosse interrompida, as autoridades ucranianas seriam forçadas a estender a mão aos países do G7. Em novembro, o presidente da Ucrânia, Zelensky, assinou um projeto de lei relativo ao orçamento da Ucrânia para 2024, com um déficit de mais de 43 milhões de ponto de virada a tanque chacota. Estados Unidos ordenam que Abrams seja removido da linha de frente. Os tanques Abrams, aqueles que foram chamados de imbatíveis e divisores de águas no conflito, ao custo de 10 milhões cada unidade, acabaram derrotados por drone de $500. Para analista, falta de nova doutrina de camadas ucranianos no uso dos tanques também colaborou para o fracasso no campo de batalha. A vulnerabilidade dos tanques Abrams M1A1, cujo preço chega a $10 milhões unidade, finalmente encontrou seu lugar no conflito na Ucrânia, escondidos na retaguarda fora do campo de visão de drones de $500, que até agora abateram 7 deles, incluindo um tanque de desminagem. Tal fato foi confirmado por responsáveis militares dos Estados Unidos da América, a agência Associated Press, a qual detalhou que o campo de batalha mudou substancialmente. Os tanques foram transferidos para fora das linhas de frente, onde especialistas norte-americanos trabalharão com os ucranianos para redefinir as táticas, segundo duas autoridades citadas pela mídia. De acordo com o diretor do Instituto Espanhol de Geopolítica, Juan Aguilar, há uma coisa que a AP não tem muito conhecimento do assunto, e quando diz que o campo de batalha mudou, vejamos, sim, os campos de batalha mudaram. Surgem novos sistemas de armas, e isso, logicamente, obriga a adaptar-se. Mas os russos estão usando tanques, e os ucranianos também. Tanques soviéticos, explicou.
O que aconteceu aqui é que os tanques ocidentais muito caros e muito preciosos, e estamos nos referindo aos Leopards alemães, os Challenger britânicos e os Abrams norte-americanos. Eles foram lançados para a linha de frente para a batalha, sem seguir a doutrina, não a doutrina do novo campo de batalha, mas a das unidades blindadas que tem sido clássica praticamente desde a Segunda Guerra Mundial, analisou Aguiar. Em sua visão, não é possível lançar unidades blindadas sem ter uma doutrina de operações que sejam ofensivas em camadas. Ou seja, você tem os tanques no solo, mas precisa ter helicópteros de ataque e aviação na próxima camada. Além disso, é necessário ter artilharia de proteção, unidade de defesa aérea e um sistema de guerra eletrônico usando drones. No entanto, nada disso foi enviado, diz o analista, e por consequência o resultado é que tanques muito caros como o Leopard, Challenger e o Abrams foram destruídos no campo de batalha com absoluta facilidade, explicou. Nesta terça-feira, 30 de 4 de 2024, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que 6 mísseis táticos operacionais Atacams e 2 bombas guiadas Hammers de fabricação francesa foram abatidos pelas forças russas, conforme noticiado. Os Abrams deram resultados ainda piores do que os Leopard alemães. Assim que colocaram o nariz na linha de frente, começaram a ser destruídos. Os Challenger britânicos, assim que os destruíram, tiraram-nos do caminho. Os Abrams lançaram um esquadrão, suponho que uns 10, seguindo os padrões da OTAN. Já foram destruídos 7 deles. E o do Leopard ainda restam 50% dos que foram enviados. É um desastre completo, disse o especialista. Aguilar sublinha que, se a isso somarmos o descrédito que estes sistemas de arma têm, devido à sua baixa rentabilidade na linha de frente, logicamente, os verdadeiros proprietários destes tanques, que são os países da OTAN, decidem retirá-los e retiram-nos. Em uma entrevista ao canal do jornal Date, na segunda-feira, 29 de 4 de 2024, o jornalista Christian Warner diz que as forças armadas ucranianas estão se recusando a usar tanques Abrams fabricados nos Estados Unidos devido às expectativas superestimadas. Warner, assim como Aguilar, observou que o uso dos tanques é dificultado pelos drones com visão em primeira pessoa e kamikaze, operados pelas forças armadas da Rússia. Portanto, as expectativas ucranianas e norte-americanas enfrentaram uma dura realidade. Drones russos baratos podem facilmente transformar caros tanques ocidentais em sucata. Vários países ocidentais propõem cortes nas transferências de armas e tecnologia para Israel. Ante o novo risco de escalada na crise em Gaza, com uma iminente operação de Israel em Rafah, diversos países ocidentais falam em cortes na ajuda a Tel Aviv, enquanto nos Estados Unidos crescem os atos pró-Palestina. Vários países ocidentais propuseram a introdução de cortes nas vendas de armas e a imposição de restrições ao fornecimento de tecnologias a Israel, em um pacote de medidas discutidos durante uma reunião de 2 dias na capital da Arábia Saudita, Riad, informou o jornal turco Hürriyet, nesta terça-feira, 30 de 4 de 2024, citando fontes. A Organização para a Cooperação Islâmica, a Liga dos Estados Árabes e vários países europeus discutiram medidas que podem ser aplicadas contra Israel e os países que apoiam o Estado judeu no conflito de Gaza. Na reunião em Riad, à margem do Fórum Econômico Mundial, noticiou o jornal. A discussão pretendia envolver o maior número possível de países no pacote de elementos de pressão, que contém uma proposta sobre as restrições do espaço aéreo, entre outras coisas, afirma o relatório. Nesta terça-feira, 30 de 4 de 2024, o jornal Político informou que um grupo de mais de 90 advogados dos Estados Unidos, incluindo pelo menos 20 da administração presidencial, apelou ao presidente norte-americano Joe Biden para interromper a ajuda militar a Israel por causa de suas ações na faixa de Gaza, que eles disseram contradizer o direito humanitário internacional dos Estados Unidos. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque com foguetes em grande escala contra Israel, rompendo a fronteira de Gaza, atacando bairros civis e bases militares. Quase 1.200 pessoas em Israel foram mortas e cerca de 240 foram sequestradas durante o ataque. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio total em Gaza e iniciou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar os combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Mais de 34.400 pessoas foram mortas até agora pelos ataques israelenses a faixa de Gaza, segundo as autoridades locais. Rússia elimina até 440 militares ucranianos, artilharia da OTAN, estação de guerra eletrônica. Agrupamento de tropas russas Zapad, Oeste, Trinzi, Centro, eliminaram cerca de 230 militares ucranianos em várias áreas da República Popular de Donetsk e Lugansk e da região de Kharkov, informou o Ministério da Defesa da Rússia.
Além dos combatentes, o exército de Kiev perdeu um obuseiro M777, 3 veículos de combate de infantaria Bradley, uma peça de artilharia propulsada M109 Paladin e um obuseiro leve M101, todos fabricados nos Estados Unidos. Militares russos do agrupamento de tropas Yang-Su neutralizaram subunidades de 6 brigadas ucranianas na área de 4 povoados da República Popular de Donetsk. O adversário perdeu até 440 soldados, 2 tanques, um veículo blindado de combate, 2 carros, um obuseiro M198 dos Estados Unidos e uma estação de reconhecimento eletrônico, acrescenta comunicado desta terça-feira, 30/4/2024. Por sua vez, meios de defesa antiaérea da Rússia derrubaram nas últimas 24 horas 6 mísseis táticos operacionais ATACMS ucranianos produzidos nos Estados Unidos. Também foram abatidos 10 drones ucranianos e 2 bombas guiadas Rima produzidas pela França, relata a entidade de defesa da Rússia. Na área dos povoados de Staromayorskoye e Vodianoye, na República Popular de Donetsk, o exército russo tomou posições mais vantajosas. As perdas das tropas ucranianas foram de até 100 soldados, 2 caminhonetes e 2 peças de artilharia M777 dos Estados Unidos. De acordo com o comunicado de hoje, os militares russos também atingiram um hangar para montagem de aviões não tripulados leves de ataque, 2 armazéns de equipamentos militares, bem como pessoal e equipamento das forças ucranianas em 108 áreas. No total, desde o início da operação especial, foram destruídos 593 aeronaves militares ucranianos, 270 helicópteros, 23.619 veículos aéreos não tripulados, 509 sistemas de mísseis antiaéreos, 15.888 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.275 veículos de combate e sistemas de lançamento múltiplo de foguete, 9.216 peças de artilharia de campanha e morteiros, além de 21.396 unidades de veículos militares especiais. Guarda costeira da China expulsa navios filipinos com canhões de água em área disputada. Nesta terça-feira, 30/4/2024, a guarda costeira da China usou canhões de água contra navios filipinos em baixo de Muslok, uma zona também chamada de atol de Scarborough Roche, uma área disputada no Mar do Sul da China. Em 30 de abril, a guarda costeira da China expulsou o navio da guarda costeira filipina 4410 e a lancha de serviço 3004 da área do atol de Scarborough Roche, em conformidade com a lei, informaram os oficiais chineses em um comunicado publicado em sua conta no Weibo. As Filipinas e a China têm estado em desacordo sobre o território marítimo. Manilha acusa Pequim de cometer repetidamente atos agressivos dentro da sua zona econômica especial, enquanto a China repreendeu as Filipinas por invadirem o que disse o seu território. A disputa se intensificou quando as Filipinas assumiram compromisso de defesa com os Estados Unidos da América, incluindo a expansão do acesso às suas bases e uma série de exercícios militares e patrulhas no mar, irritando Pequim. Petroleira do Catar vai investir 6 bilhões para construir 18 navios na China. A Qatar Energy anunciou nesta segunda-feira, 29/4/2024, a assinatura de um acordo de 6 bilhões com a China State Shipbuilding Corporation para a construção de 18 navios transportadores de gás natural liquefeito. Os navios serão construídos no estaleiro chinês Hudong Zhonghua, uma subsidiária integral da CSSC, e terão capacidade de 271 mil metros cúbicos cada. Segundo a Petroleira do Catar, o anúncio marca o seu programa histórico de expansão da frota de GNL, com um valor total de quase 6 bilhões para esses navios ultramodernos de gás. O acordo que assinamos hoje é o maior contrato de construção naval da indústria, disse Saad Sherida Al-Tabi, ministro de Energia do Catar e CEO da Qatar Energy. A expectativa é que 8 transportadores de GNL sejam entregues entre 2028 e 2029 e outros 10 entre 2030 e 2031, conforme a empresa de energia. O Catar foi responsável por exportar quase 17 milhões de toneladas de gás para a China em 2023.
A crescente demanda por munições dos Estados Unidos prejudicou o apoio a Israel, a Ucrânia e Taiwan. Os Estados Unidos transferiram bolsas de milhares de suas bombas e obuseiros para Israel desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, mas não deu a Israel tudo o que deseja. Isso porque os militares dos Estados Unidos não têm capacidade para fornecer alguma das armas solicitadas por Israel, de acordo com o general C. Cabral, presidente do Estado-Maior Conjunto. Fazemos recomendações com base no que eles pedem e com isso impacta nossa prontidão se vier de nossos estoques, disse Brau a repórter durante um evento do Defense Interest Group em março. Simplificando, os Estados Unidos avaliam a saúde de seus próprios inventários antes de enviar armas para o estrangeiro. Por vezes, essas ações não têm qualquer margem e, em alguns casos, os Estados Unidos estão mesmo a cair abaixo dos requisitos mínimos de inventário, de acordo com funcionários do Congresso e antigos funcionários do Pentágono. Além de Israel, a administração Biden inveja uma enorme quantidade de material para a Ucrânia desde a invasão da Rússia em 2022. Entretanto, os Estados Unidos preparam-se para apressar um influxo de armas para Taiwan, na esperança de dissuadir um possível ataque chinês à ilha, que Pequim considera uma província rebelde. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos já se comprometeu a manter níveis robustos de munições nas décadas anteriores às recentes guerras no Oriente Médio e na Europa. Mas o envio de armas para Israel, Ucrânia e Taiwan colocou uma pressão intensa sobre o inventário do Pentágono, forçando-o a fazer perguntas desafiadoras de gestão de riscos, à medida que tenta transferir a indústria de defesa da produção em tempos de paz para uma situação em tempos de guerra. O Departamento de Defesa provavelmente está diminuindo o número mínimo necessário para vários cenários terrestres que poderiam acontecer simultaneamente, disse Brian Clark, pesquisador sênior do think tank do Instituto Hudson. Dependendo de como a liderança decidiu gerenciar o risco, eles já podem ter ficado abaixo desse número de 2 cenários, mas certamente não ficariam abaixo do número necessário para um cenário. Numa conferência realizada em março no centro de Washington, o principal comprador de armas do Pentágono começou com uma mensagem para os adversários da América. Você não quer entrar em guerra com os Estados Unidos, disse Bill LaPlante, subsecretário de Aquisições e Sustentação. Nossos estoques não estão esgotados. Talvez mais importante tenha sido o motivo. Cada vez que tomamos uma decisão, olhamos para as nossas ações e dissemos: podemos fazer isto e correr o risco? Pergunta. Ele disse: se o fizermos, significa que estamos bem. Em suma, o Pentágono tem um sistema e o público deveria confiar nele. Prosseguiu o argumento. Esse sistema, conhecido como processo anual de requisitos de munições, tem 3 fases. Escolher o que visar, como direcionar e o que comprar. A primeira parte começa com a Agência de Inteligência e Defesa, que considera os alvos que os Estados Unidos precisam atingir se entrarem na guerra contra outro país. A agência envia sua lista aos comandos combatentes relevantes, que controlam as operações militares dos Estados Unidos em todo o mundo. Os comandos desenvolvem então seus planos em torno destes alvos e depois atribuem cada alvo aos serviços militares, que estudam a melhor forma de atingir cada um deles. Os serviços dizem: qual é a minha melhor maneira de lidar com este alvo? Pergunta. Diz Chris Michinze, um ex-funcionário do Pentágono que passou anos trabalhando neste processo. Devo usar este avião com este míssil? Pergunta. Os funcionários do Pentágono utilizam então uma fórmula específica para calcular a quantidade de cada munição diferente que é apresentada por ano, ou que é conhecida como a necessidade total de munições. Analistas e ex-oficiais de defesa e assessores do Congresso afirmaram que tem sido difícil produzir armas suficientes para executar a estratégia de defesa nacional do Pentágono em todo o mundo. Antes da Ucrânia, tínhamos requisitos de munições que, em quase todos os casos importantes, especialmente no Indo-Pacífico, não estavam nem perto de serem cumpridos, disse um funcionário republicano do Congresso, falando sobre condição de anonimato devido à sensibilidade do tópico. Para as munições mais importantes do Indo-Pacífico, não atingimos o requisito total de munições. A escassez é, em parte, sintomas de um problema específico, disse um alto funcionário de defesa que recebeu anonimato para discutir o processo de bloqueio em segredo. O Pentágono há muito que utiliza munições como pagador de contas, negligenciando da sua compra em favor de plataformas como navios ou aviões nos orçamentos anuais, acrescentou o responsável.
Com o tempo, o baixo número de encomendas levou à saída de algumas empresas do mercado, o que, por sua vez, reduz o número de empresas que constroem essas munições e a velocidade com que elas saem da linha. Existem muito poucos lugares onde temos o que se poderia chamar de reservas excedentárias, disse Mark Cassian, consultor sênior do think tank Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. É uma questão de saber quanto risco queremos aceitar nos nossos próprios planos de guerra. Esse tem sido o motivador de muitas decisões sobre o que dá aos ucranianos e aos taiwaneses. Por exemplo, os Estados Unidos poderiam usar mísseis antitanque, Javelin, ou mísseis de cruzeiro Tomahawk contra pelo menos 4 grandes concorrentes, China, Rússia, Coreia do Norte e Irã. Mas os militares não esperam necessariamente combater todos os 4 oponentes ao mesmo tempo e podem calcular os requisitos com base no combate a 2 inimigos ao mesmo tempo. Portanto, você pode escolher alguns cenários e dizer: aqui estão 2 cenários que são muito estressantes e eles formarão a base para vários números, diz Clark. Por exemplo, o número de Javelins é provavelmente impulsionado pela Rússia e pela Coreia do Norte, depende da arma. Temos o suficiente? Pergunta. Mas às vezes essas projeções são insuficientes. Em 2016, por exemplo, a Força Aérea disse que não tinha munições suficientes, incluindo mísseis Hellfire, kits de munição de ataque direto e bombas de pequeno diâmetro, durante a sua campanha contra o grupo islâmico no Iraque e na Síria. A escassez levou a Força Aérea a recusar os pedidos de alguns aliados para comprar as munições tão procuradas. Os Estados Unidos servem frequentemente de proteção para os aliados europeus, observou Clark, apontando para a forte dependência da OTAN das munições americanas na sua campanha de 2011 na Líbia. Não é tanto que tenhamos armas suficientes para sustentar nossa própria capacidade para uma guerra terrestre, porque provavelmente teremos, diz Clark, se temos o suficiente para sustentar a nossa própria capacidade de lutar e também apoiar os nossos aliados europeus que podem precisar do reforço, porque claramente eles não mantêm as reservas para se sustentarem. Outros comentários sobre o processo de requisito de munições também notaram que este está atrasado em relação aos acontecimentos do mundo real e está intimamente ligado aos planos de guerra do Pentágono, o que realmente projetam conflitos curtos em vez da realidade de guerras mais longas e prolongadas. Mas os Estados Unidos ainda conseguiram esgotar rapidamente certas munições, mesmo um conflito curto com um adversário importante como a China. Um jogo de guerra conduzido pelo think tank Centro para uma nova segurança americana e pelo Comitê da Câmara do Partido Comunista Chinês no ano passado descobriu que os Estados Unidos ficaram sem munições de longo alcance guiadas com precisão em menos de uma semana, em uma luta com uma China sobre Taiwan. O presidente cessante do comitê, Mike Gallagher, republicano de Wisconsin, disse especificamente que o estoque americano de mísseis antinavio de longo alcance era de 250 na primavera passada, observando que um conflito com a China exigia pelo menos 1.000 mísseis. Desde que a guerra com Israel Hamas começou em outubro, os Estados Unidos também receberam armas que poderiam ser relevantes para uma batalha Indo-Pacífico com os Thunder Missile 6 e os Tomahawks, para responder aos ataques russos nas rotas marítimas do Mar Vermelho ao largo da costa do Iêmen. É uma estratégia sustentável de longo prazo usar munições de milhões de dólares para abater drones e munições ociosas que custam $10 mil, $15 mil e $20 mil cada, pergunta. O deputado Robert Wittman perguntou ao general Michael Kurilla, líder do Comando Central dos Estados Unidos, que supervisiona as forças no Oriente Médio, durante a audiência na Câmara em março. Kurilla enfatizou a necessidade dos serviços criarem sistemas antidrones mais econômicos, baseados em energia dirigida e tecnologia laser, para usar contra ataques russos, em vez de lançar mísseis dispendiosos. As armas Thunder Missile 6 e Tomahawk custam vários milhões de dólares por unidade. O secretário da Marinha, Carlos Del Toro, disse ao Congresso em abril que o serviço está a aproximar-se de $1.000 milhões em munições que necessita de reabastecer como resultado das suas operações no Mar Vermelho. Entretanto, Israel e a Ucrânia precisam de sistemas de defesa aérea fornecidos pelos Estados Unidos, incluindo o Patriot, um sistema que Taiwan também utiliza. Cassian disse que há uma sobreposição moderada nas munições que cada um dos 3 parceiros de segurança necessita. Há alguma sobreposição e algum risco
com a qual um ou outro parceiro terá de conviver, mas também há muitos elementos que não se sobrepõem, ele comentou. O conflito no Pacífico Ocidental será principalmente aéreo e naval, enquanto o que vemos na Ucrânia é principalmente terrestre. A maior parte das armas que os Estados Unidos transferiram diretamente para Israel são bolsas de milhares de munições ar-terra para lançamento sobre Gaza, bombas que a Ucrânia não pode utilizar de forma tão eficaz, dada a superioridade aérea russa. A Ucrânia tem lutado para fortalecer as suas defesas aéreas, em parte porque um montante adicional de 48 mil milhões de dólares em ajuda à segurança ficou paralisado no Congresso durante mais de 6 meses depois de o presidente Joe Biden ter apresentado seu pedido de ajuda externa no ano passado. O Congresso acabou por aprovar o pacote de despesas suplementares em abril, que inclui 14 mil milhões de dólares para Israel e outros 4 mil milhões de dólares para Taiwan e os aliados do Indo-Pacífico, entre outras iniciativas não relacionadas com a segurança. Israel recebe a maior parte das armas fornecidas pelos Estados Unidos através da venda de armas subsidiadas pelo Congresso, o que permitiu à administração Biden continuar a armar a nação sem um pacote de gastos suplementares. Neste momento, Taiwan também recebe a maior parte das armas dos Estados Unidos através de venda de armas, mas as restrições impostas à base industrial americana, como a escassez de mão de obra e problemas nas cadeias de abastecimento, desenvolvem para atrasos na entrega de algumas encomendas de munições provenientes da ilha. O Pentágono espera que a legislação sobre a ajuda externa lhe permita continuar as transferências de armas em grande escala para países amigos. E à medida que o departamento reabastece os sistemas desses 3 parceiros, espera que a procura adicional de munições injete recursos nas linhas de produção de munições atrasadas. Uma parte significativa disso irá para o aumento da capacidade de munições domésticas dos Estados Unidos. Quanto mais avançamos nisso e obtemos capacidades adicionais, mais a base industrial de defesa acelera seu ritmo. Então você pode realmente corre um pouco mais de risco, porque você tem uma capacidade por trás disso, Bravo. Disse o presidente do Joe Chefs em março. Uma conversa que tive com muitos dos nossos países da OTAN é que eles também estão a estudar como aumentar a sua base e capacidade industrial de defesa. Mas mesmo com a legislação sobre a ajuda externa, a expansão da capacidade de base industrial não é uma tarefa simples. Existe uma grande lacuna entre onde o Ocidente está e onde ele precisa estar em termos de estoques de munições, disse o conselheiro de segurança nacional Jack Sullivan aos repórteres em abril. Há uma necessidade de reabastecimento em todos esses sistemas que se estendem por anos. Na verdade, acredito que a nossa indústria de defesa ainda está a subestimar, em vez de sobreestimar a necessidade independente da duração precisa ou do custo da guerra na Ucrânia. O secretário de Defesa, Leon Austin, disse ao Congresso em outubro que alguns empresários exigiram que os funcionários trabalhassem turnos adicionais para manter as taxas de produção de munições, destacando a deficiência de mão de obra na base industrial. O que eles fizeram, em muitos casos, para atender às necessidades urgentes, foram tornar duplos e triplos para que pudessem, em alguns casos, produzir munições e armas a uma velocidade muito maior, disse Austin ao Congresso na época. Existem algumas limitações em termos da rapidez com que eles podem fazer certas coisas, acrescentou. Continuarão a haver desafios para a força de trabalho e quando você expõe a capacidade, é uma questão de tempo que leva para construir a capacidade e garantir que as linhas funcionem sem problemas. Um ex-alto funcionário do Pentágono, que agora trabalha na indústria de defesa, falando sobre a condição de anonimato, porque o indivíduo não estava autorizado a falar com a imprensa, disse que o Pentágono está geralmente disposto a assumir mais riscos nos níveis de estoque de munições do que em outras áreas, esperando que o Congresso financie rapidamente os esforços de planejamento. A mentalidade do Pentágono é que, se eu entrar numa briga, o Congresso será realmente receptivo e eu darei todo o dinheiro que eu precisar, disse o ex-alto funcionário da defesa. Neste momento estamos a ter problemas em reabastecer a artilharia para uma guerra na Europa em que nem sequer participamos. O que mais me assusta é que agora uma grande parte dessa capacidade depende desses suplementos. Apenas os líderes mais graduados do Departamento de Defesa podem ajustar os requisitos de inventário de munições e raramente o fazem. De acordo com o funcionário republicano no Congresso, o funcionário observou que os legisladores podem tentar abordar
o que consideramos um foco excessivo em conflitos de curto prazo à medida que elaboramos o projeto de lei anual da política de defesa nas próximas semanas. O Pentágono, em 2022, solicita ao Congresso um fundo de aquisição de munições críticas que lhe permitirá comprar armas importantes antes de serem descarregadas e manter uma ordem contínua de munições em vez de enchê-las. No entanto, os protetores do Congresso aceitaram a ideia com calma, vendendo-a como um fundo secreto. Em vez disso, o Congresso autorizou contratos plurianuais para munições críticas para garantir um sinal de procura constante para a indústria, um mecanismo normalmente reservado para compras de alto valor, como navios e aeronaves. Os protetores de defesa financiaram 6 dos 7 contratos plurianuais de munições que o Pentágono pretendia para o ano fiscal 2024. O atual alto funcionário de defesa disse que o Pentágono pretende apresentar uma proposta renovada para um fundo de aquisição de munições críticas nas próximas semanas, esperando esta versão de conta de prontidão de munições, como observamos com a Ucrânia, quando vamos armazená-los de volta aos nossos próprios estoques, fornece de 2 a 3 anos para reportar o que fornecer, mesmo que seja um sistema atualizado, disse o ex-oficial. E quando o exército dos Estados Unidos escolherá o próximo avião espião de longo alcance? O exército dos Estados Unidos escolherá quem integrará seu avião espião de longo alcance e alta velocidade neste verão. Um passo importante em seu esforço para reformar as aeronaves de asa fixa existentes que realizam missões de inteligência, vigilância e reconhecimento, de acordo com o oficial do serviço responsável pelo programa. O serviço planeja aposentar cerca de 70 aeronaves, toda a sua frota ISR, à medida que traz o sistema de detecção e exploração de alta precisão, ou RADS, que será capaz de implantar rapidamente e fornecer capacidade de detecção profunda. Pela primeira vez, o Exército está usando um jato executivo de cabine grande, Bombardier Global 6500, para servir como estrutura de avião espião. O serviço concedeu a Bombardier um contrato em dezembro para uma aeronave, com opção de compra de mais 2 ao longo de um período de 3 anos. Os concorrentes esperam que o Exército escolha a equipe que integrará os sensores ao jato executivo por volta do final de junho ou início de julho. Uma equipe L3 Harris Technologies, MAG Aerospace Legions, está competindo contra a Sierra Nevada Corporation. Todas as 4 empresas estão envolvidas nos esforços de protótipos da asa fixa ISR com o Exército. Quais são as escolhas do Exército? Pergunta. O Exército passou mais de 5 anos avaliando protótipos de asa fixa ISR usando o jato de alta velocidade para informar o programa RADS. Tudo começou com a implantação do Artemis, o sistema multimissão de reconhecimento aerotransportado e exploração de alvos, que voou no teatro europeu perto da fronteira com a Ucrânia. O Exército, em 2019, concedeu o contrato à Rio. A empresa, posteriormente, concedeu um contrato à Leidos para construir o Artemis usando um jato Bombardier Challenger 650. Em seguida, o serviço implantou o AIRIS, ou Sistema de Reconhecimento Aerotransportado de Guerra Eletrônica, para a região do Pacífico em abril de 2022. O Exército concedeu um contrato à Aelion Science and Technology, que agora é propriedade da Rio. Aelion subcontratou a L3 Harris em novembro de 2020 para construir e pilotar a aeronave. AIRIS é baseado em um jato Bombardier Global Express 6500. Combinados, Artemis e ele realizaram mais de 1.000 surtidas, de acordo com Andrés Evans, que lidera a Força-Tarefa ISR do Exército. Eles voam em missões de aproximadamente 10 horas e, em média, 20 missões por mês, acrescentou. O Exército também se prepara para adquirir mais 4 protótipos que informarão os requisitos do programa AIDES.
O serviço escolheu 2 empresas para entregar 2 jatos, cada um com tecnologias de espionagem para avançar nos planos de segmentação de longo alcance. A Media Aerospace e a L3 Harris equiparão um Global 6500 com sensores ISR para o esforço APENA-R do Exército focado em radar. E a Sierra Nevada está fornecendo seu RIP com o X baseado em um jato executivo Bombardier convertido para o projeto Atenas S focado em inteligência e sinais de serviço. O presidente da divisão ISR da L3 Harris, Jason Lambert, disse na conferência AAAA que a equipe ganhou seu contrato em março de 2023 e iniciou a integração em setembro de 2023, quando recebeu a aeronave e realizou seu primeiro voo em fevereiro. Desde então, a aeronave realizou 40 voos de desempenho e qualidade, além de coletar mais de 600 pontos de dados com uma taxa de sucesso de 100%, disse Lambert. Os pilotos voltaram e disseram que ele voa exatamente como o Global 6500, apesar do fato de termos diferentes mudanças na linha de molde externo dele, observou ele. Isso inclui a adição de um casulo de 29 pés de comprimento na parte inferior do avião. O serviço receberá as 2 aeronaves no terceiro trimestre de 2024, uma em julho e a outra em setembro, disse Lambert. Para o envio do WADES e da L3 Harris, a aeronave será 90% comum com a antena R, acrescentou. A empresa espera que o serviço conceda um contrato para o segundo protótipo do WADES, cerca de 6 meses após o primeiro contrato para o terceiro, um protótipo representativo de produção seguirá com um intervalo de tempo maior para que o Exército possa coletar dados de implementações envolvendo os primeiros protótipos WADES. Por que agora? Pergunta. O Exército reconheceu que precisaria de novos meios ISR pilotados e de asa fixa para realizar suas missões em ambientes complexos. Algo que voe muito mais longe, muito mais rápido e muito mais alto, diz Andrés Evans, diretor da Força-Tarefa ISR do Exército. Usando 70 aeronaves Beechcraft King Air e de Havilland, Canadá, Dash 8, muito capaz, o Exército faz um trabalho enorme e poderoso em apoiar as guerras no Iraque e no Afeganistão, disse Evans. Durante o evento anual da Associação da Aviação do Exército da América, conferência neste mês, mas a frota existente não será capaz de cumprir missões de longo alcance ao largo da costa da China, que o governo dos Estados Unidos considera a sua principal ameaça, ou realmente em quase qualquer outro lugar do mundo, se estivermos a falar de áreas geográficas alargadas com base e acessos limitados, acrescentou Evans. Portanto, o WADES fornece a nossa solução para isso, mas temos que fazê-lo de forma acessível, observou Evans. Depois que o Exército escolheu uma equipe para integrar sensores ao jato, um processo que levará 18 meses antes que a aeronave possa ser implementada para avaliação do usuário, estimou o Exército. Essa avaliação move a aeronave de um ambiente de teste controlado nos Estados Unidos para ambientes operacionais, para realmente testar seus sistemas e descobrir o que está funcionando e o que não está, disse Evans. O Exército implementará o WADES por um período limitado de tempo e então começará a construir mais aeronaves à medida que o protótipo inicial permanecer implementado, acrescentou. A Força Aérea planeja colocar em campo 14 aeronaves WADES até 2035, de acordo com um slide que o Major-General Willy Rubin, diretor da aviação do Exército, exibiu durante um discurso na conferência. Embora autoridades da indústria tenham dito que prevêem que o Exército continuará a conceder contratos subsequentes à mesma equipe para construir todas as aeronaves WADES, você observou que a orientação para nossos companheiros de aquisição foi garantir que nós daríamos o máximo de flexibilidade possível no processo. O que o serviço aprendeu? Pergunta. A estratégia do Exército para rever a sua frota ISR de asa fixa é uma abordagem única, dissemos, porque a Força pediu à indústria que fornecesse protótipos prontos para voo, em vez de selecionar uma equipe para construir um sistema de acordo com as especificações. O objetivo era ajudar o Exército a aprender rapidamente e, ao mesmo tempo, preencher uma lacuna de capacidade. Na verdade, esses protótipos estão ajudando a Força a entender como os sensores podem acompanhar um jato voando mais alto em velocidades mais rápidas, disse Dan Treff, gerente do projeto do Exército para sensores e inteligência aérea dentro do programa executivo de inteligência, guerra eletrônica e sensores. O Exército está atualmente trabalhando para refinar o processamento, a exploração e a disseminação de uma enorme quantidade de dados provenientes dos sensores de plataforma, acrescentou. Como lidamos com todo esse volume de dados? Pergunta.
Como transportamos esses dados através da rede de comunicação, até onde eles precisam ir? Pergunta Tuff diz, observando que há oportunidade para a indústria continuar a trabalhar nessas áreas e ajudar o exército a descobrir a melhor forma de mover dados no campo de batalha. Os protótipos já voando também ensinarão muito ao exército sobre a adaptação das necessidades de sensores usando uma arquitetura modular do sistema aberto. De acordo com o gerente do programa da Força para Aeronaves de Asa Fixa, Coronel Joseph Minor, é diferente em cada ambiente em que operamos. Portanto, para podermos mudar os sensores rapidamente, para podermos nos adaptar, especialmente em uma plataforma implementável globalmente, números muito mais baixos são críticos, disse Minor. Quando se trata de um número muito menor de aeronaves implementadas globalmente, é preciso ser capaz de fazer essas mudanças em tempo real.